Pessoal, bom dia. Já já nós vamos iniciar, tá bom? A nossa palestra do dia. Queria agradecer a presença de todos, né, os participantes. Agradecer também a presença dos nossos palestrantes, que hoje será feita por dois grupos de pesquisa da escola, tá bom? Gostaria de agradecer, então, o nome da professora Fabiana Faleiros e também da sua orientanda, que é a aluna dela, né, a Adriane. Gostaria também de agradecer o doutorando Laelson, que trabalha comigo, né, no meu grupo de pesquisa, e dizer que, na verdade, hoje, a palestra de hoje está sendo promovida pelo nosso centro, né, de apoio à pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e esse centro, quem não conhece, promove várias atividades ao longo do ano para contribuir com os pós-graduandos, né? São temas relacionados às questões de método, às questões de pesquisa, voltadas para a capacitação e formação dos pesquisadores, né? De pesquisadores. Então, envolve, além de graduandos, pós-graduandos da nossa escola, mas também, agora, nesse momento da pandemia, tem permitido expandir os nossos participantes e ouvintes, né, de pessoas que estão aí em diferentes regiões do Brasil. Eu gostaria só que, se vocês pudessem ou falar ou se pronunciar, se são alunos de pós, de graduação, se são de Ribeirão, quem não é de Ribeirão poderia estar se colocando, né, de outras regiões, só para a gente saber, né? E já já vamos começar, tá? Bom, o pessoal está se colocando aqui. Então, estou vendo que tem alunos de graduação, tá? A gente vai gravar e vamos ver se vamos compartilhar, talvez no site da escola, não só para quem participou, está participando nesse momento agora, tá? Vamos dizer assim, online. Tem gente do Piauí, tô vendo que tem gente de Londrina, de Santa Catarina. Isso, Mato Grosso, muito bom. Então, é muito importante, interessante, porque agora, né, a gente mudou esse centro faz atividades, né? Sempre fez atividades ao longo do ano, mas a gente fazia, obviamente, como todos, né, sabem, presencial, né? Por um lado, está sendo agora uma oportunidade da gente expandir as nossas atividades, tá? Teremos mais atividades esse mês, tá? É um mês que tem bastante, já tem duas, ou mais uma, além de hoje, nós teremos mais duas programações que já estão previstas, tá bom? Fiquem atentos no site da escola, que em breve também abriremos inscrições para as palestras que envolvem temas relevantes para a formação dos pesquisadores, tá bom? Então, hoje eu gostaria de agradecer mais uma vez e dar início, então, à atividade. Professora doutora Fabiana Faleiro de Castro Santana, que é a líder do grupo, né, de neuroreabilitação da Escola de Enfermagem, tem experiência internacional com a temática relacionada ao que nós vamos conversar hoje, não só no Brasil, ela tem experiência internacional também, e ela vai poder, então, fazer a sua palestra, explanação, e depois a gente vai abrir para discussão, né, perguntas, e depois eu e o Laelson iremos dar continuidade, falando um pouco também da nossa experiência, tá bom? Então, desde já agradeço, professora Fabiane e né, a sua pós-graduanda da escola, Adriane. Pode ficar à vontade. Bom dia, pessoal. A gente vai transmitir também pelo Instagram e pelo Google Meet. Eu agradeço ao convite do Senapec para realizar essa palestra e agradeço também a participação da minha aluna, Adriane Carvalho, que é uma parceira que sempre está colaborando comigo nos questionários virtuais, nos questionários online. Eu vou começar compartilhando a tela com vocês, para a gente ir conversando, mas antes eu queria dizer para vocês por que eu comecei a trabalhar com isso, né? Eu sou enfermeira, eu me formei na Unesp de Botucatu, e depois eu comecei a trabalhar na Rede Sara, e no de Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte eu fiz o mestrado na FMG, e depois eu fui fazer o doutorado na Alemanha. E lá na Alemanha eu fui fazer um estudo comparativo entre o Brasil e a Alemanha.
E aí foi que eu conheci o SurveyMonkey e o questionário virtual. Porque até então eu precisava fazer esse estudo comparativo e não podia ter o viés do idioma, que era o alemão. E aí foi a primeira vez que eu usei esse instrumento, em 2009, para fazer essa pesquisa, esse estudo comparativo entre o Brasil e a Alemanha. Então, o SurveyMonkey me salvou naquela época. E desde então, eu descobri essa ferramenta e venho utilizada ao longo da minha vida acadêmica. E hoje eu quero dividir um pouquinho disso com vocês, de uma maneira bem prática. A gente vai fazer uma palestra bem prática, com dicas práticas, para vocês conseguirem usar essa ferramenta no dia a dia de vocês. Porque a gente sabe que o momento que a gente está vivendo é um momento que exige dos pesquisadores essa flexibilidade. Então, eu quero, assim, ajudar vocês pensando nessa flexibilidade. Adorei ver uma pessoa de máscara aí. É a Elizabeth Souza. Gostei de ver você de máscara aí, Elizabeth. Deve estar no trabalho, né? Eu vou começar a compartilhar a tela com vocês. Só me dá um feedback aqui, Adriane. Estão vendo a tela? Agora sim. Tá bem. Então, a gente dividiu a palestra. Esse primeiro momento eu vou falar junto com a Adriane, nós vamos interromper, fazer umas perguntas e depois entra a professora Renata. Então, o título da palestra é Oportunidades e Desafios para a Coleta de Dados de Pesquisa Online. Que tipos de pesquisa que eu consigo fazer online? Eu posso fazer tanto estudos qualitativos quanto estudos quantitativos. Eu posso fazer os estudos descritivos, posso fazer aqueles estudos exploratórios, quando eu quero saber alguma coisa de uma população, posso fazer estudos analíticos, posso fazer estudos comparativos, como o exemplo que eu dei, né, dos estudos comparativos entre Brasil e Alemanha, entre regiões, e posso até fazer estudos longitudinais. Por quê? Por exemplo, tem um grupo nos Estados Unidos que acompanha pessoas com lesão medular. Eles acompanham, a cada 5 anos, eles usam o questionário online para acompanhar a vida dessas pessoas, para acompanhar o envelhecimento dessas pessoas. Então, esse tipo de pesquisa também pode ser utilizado em estudos longitudinais. E ele pode usar também, inclusive, em estudos experimentais, porque eu posso fazer o acompanhamento, como essas pessoas estão. Eu posso fazer esse acompanhamento de estudos experimentais também. Por que eu vou fazer essa pesquisa online? Um dos principais motivos é o alcance. Se você usa o questionário online, você alcança um número de pessoas muito maior. Então, ao invés de você fazer uma pesquisa aqui na região de Ribeirão Preto, na sua região, você consegue atingir o Brasil todo. E você também consegue fazer uma pesquisa internacional, que foi o caso da minha experiência. Você consegue ter um alcance tanto nacional quanto internacional. Isso amplia muito a sua amostra e a condição de você fazer uma pesquisa exploratória, uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa descritiva, isso aumenta muito a sua possibilidade. A questão da comodidade, para o participante, é uma comodidade muito grande, porque ele pode responder no momento que é melhor para ele, na casa dele. Então, isso é uma comodidade para quem participa da pesquisa também. A questão da privacidade, porque a gente vê que muitas vezes a pessoa responder um questionário junto com os pesquisadores, junto com outras pessoas, isso pode influenciar na resposta. E quando ela responde sozinha, ela responde realmente o que ela pensa, os dados sem nenhum viés, sem nenhuma influência. E uma questão econômica também, né? Se, por exemplo, eu faço estudos, outro dia a gente fez um estudo nacional com 1.300 pessoas. Se eu fosse entrevistar pessoalmente essas pessoas, isso ia ficar muito mais caro. Alguns estudos também dizem que a questão do correio, se você for usar por correio também fica muito mais caro. E a taxa de resposta é muito menor via correio. Então, é uma economia muito grande.
Fora também que é uma agilidade, uma rapidez muito maior, porque você consegue enviar os questionários para todos os participantes de uma vez só. E recebe muito rapidamente. Então, também tem essa questão da agilidade, da rapidez. E menor interferência do entrevistador. Por quê? Porque o participante ele vai ler o questionário e já vai responder. Não vai ter aquela interferência do entrevistador fazer algum esclarecimento, falar alguma coisa que possa influenciar na resposta do entrevistado. E a questão da acessibilidade, principalmente para o meu grupo, a gente trabalha com pessoas com deficiência. Então, muitas vezes eles não conseguem ir até os locais por falta de acessibilidade. E existe também a questão da acessibilidade financeira, muitas pessoas não conseguem sair do local onde está por questões financeiras também. E o questionário online, ele permite isso, que dá uma maior acessibilidade às pessoas. Por outro lado, tem a questão das pessoas, às vezes, não ter tanto acesso à internet, mas a gente sabe que é cada vez maior o número de pessoas no Brasil que usa a internet, que usa o dispositivo móvel. Então, está cada vez mais barato utilizar um celular e com internet. Então, isso só está aumentando, né? A gente sabe que algumas cidades, por exemplo, na prefeitura, nos shopping centers, já é gratuito o uso do Wi-Fi. Então, o acesso tem sido cada vez maior. Então, entre não utilizar o questionário online devido à falta de acesso à internet e essas outras faltas de acesso, que é a falta de acesso devido ao uso de uma cadeira de rodas, devido às questões financeiras, ele é menor. Então, vale a pena investir também por conta da acessibilidade, investir no questionário online. E a outra possibilidade de pesquisa com públicos mais vulneráveis, que a Renata vai dizer mais para frente, que é pessoas com HIV, com DST, vítimas de violência, entre outros. Quais são as ferramentas atuais que nós temos? Nós temos o SurveyMonkey e temos o Google Forms. Eu vou listar aqui algumas diferenças entre eles, para vocês verem o que encaixa mais, né, no que vocês fazem. No caso, a minha experiência maior é com o SurveyMonkey, mas algumas pessoas têm usado o Google Forms também. O SurveyMonkey, ele permite você fazer 15 possibilidades de perguntas. A Adriane vai falar mais para frente os tipos de perguntas. O Google Forms permite 9 possibilidades. O SurveyMonkey consegue rastrear quem respondeu o questionário. Consegue rastrear. Pelo SurveyMonkey, é possível você filtrar os seus resultados. Por exemplo, de acordo com o seu critério de exclusão. Eu quero as respostas só dos homens ou a resposta só das mulheres. O Google Forms já não te permite. E outra questão. O SurveyMonkey, ele te mostra gráficos que você pode editar os gráficos e já aproveitar os gráficos para sua apresentação, para sua pesquisa, para tudo. O Google não permite que você edite os gráficos. No SurveyMonkey, os dados são exportados, você pode exportar como PDF, como Excel e como SPSS. No Google, os dados são exportados para as planilhas Google. Para mim, essa é uma das principais vantagens do SurveyMonkey. É você poder transportar seus dados direto para o SPSS. Isso faz muita diferença para o pesquisador, porque você já tem seu banco de dados pronto imediatamente após você terminar a sua pesquisa. E durante a pesquisa, se você quiser também baixar os dados, você pode também. Porque, por exemplo, pessoas que trabalham com pesquisas qualitativas, às vezes quer ver se já saturou, né, os seus dados. Então, ele pode baixar no meio da coleta também. O SurveyMonkey, ele possui opções de modelo pronto de questionário. Se você tiver em dúvida, o que pesquisar, pesquisa uma questão que o SurveyMonkey perde, né? A versão gratuita. O SurveyMonkey, a versão gratuita dele permite só 10 questões e 100 participantes. Agora, o Google, a versão é totalmente gratuita. O SurveyMonkey você precisa pagar uma anuidade. A anuidade do plano que eu uso é cerca de R$1.000.
mas você pode fazer por mês. Então, vários alunos, quando querem fazer a pesquisa, às vezes eles pagam 2, 3 meses, só o equivalente ao tempo que ele vai coletar os dados. No geral, gente, eu avalio que o SurveyMonkey ele possui mais recursos e é uma ferramenta mais fácil de ser utilizada. Então, agora eu vou passar algumas dicas de como confeccionar um questionário digital ou um questionário online. E vou passar aqui também para o pessoal que quer entrar também no Google. Quem quiser entrar na aula para ver os slides, pode entrar aqui. Então, dicas para a confecção do questionário digital online. Pense sempre no número de perguntas. Se você fizer muitas perguntas, um questionário muito extenso, as pessoas não tendem a interromper o questionário no meio e pararem de responder. Então, analise, qual é o seu objetivo? Qual é o objetivo da sua pesquisa? Você realmente precisa fazer essa pergunta? Faça somente o número de perguntas que você realmente precisa. Outra questão é o pré-teste. O questionário online, ele tem uma característica. Ele deve ser muito bem pensado e fez dar vários testes. Então, após você terminou de confeccionar seu questionário, faça vários testes, envie para várias pessoas, teste a lógica, vê se não tem nenhum erro. Por quê? Porque depois que você enviou, não dá mais para você voltar e arrumar. Então, ele exige um preparo muito bem feito. A coleta é rápida, mas o preparo do questionário, ele tem que ser muito bem feito. E não insira perguntas desnecessárias para o seu objetivo. Se concentre no seu objetivo. Aqui eu estou mostrando para vocês a tela de como geralmente é a tela do SurveyMonkey. Vou voltar aqui. Como que é a tela do SurveyMonkey? Ela é assim. Essa é uma tela de um questionário meu que está aberto, vocês podem perceber. E ele tem várias etapas. Você vai elaborar o questionário, você pode visualizar e avaliar o questionário, você pode coletar as respostas. Dentro das respostas, você pode coletar, tem vários tipos de coletores que vocês estão vendo aqui embaixo, ó. Então, tem o coletor que pode ser rede social, você pode fazer um coletor para WhatsApp, e depois você pode analisar os resultados e apresentar os resultados. A tela ela vai ficar assim. E você vai acompanhando o número de respostas que você tem, se o questionário está aberto, o número de perguntas. Esse questionário ele tem 23 perguntas. Não é um questionário grande, ele tem que ser um questionário menor. E a questão ética é uma coisa que todo mundo me pergunta. Fabiana, como eu faço a questão ética? Como faz o TCLE? Então, o TCLE, ele tem o mesmo padrão que é preconizado pelos comitês de ética de pesquisa. A única diferença é que ele tem essas duas opções. Sim, estou esclarecido e aceito participar da pesquisa. Não, não estou esclarecido. Se a pessoa clicou no não, ela vai direto para o final do questionário. Ela não responde, ela não tem acesso ao questionário e ela não vai ser incluída na pesquisa. Se ela respondeu sim, aí ela começa a responder o questionário e ela vai ser incluída na pesquisa. Uma coisa que é importante também nessa pesquisa é a possibilidade do participante pedir o envio da cópia do TCLE. E também a gente sempre deixa um TCLE assinado em PDF que o participante pode clicar e baixar esse PDF com o TCLE. Então, além do TCLE estar na tela, ele também pode baixar o PDF, ou tem os nossos e-mails, ele pode pedir por e-mail ou por WhatsApp também. A gente sempre tem esse contato com os participantes. Por isso que é sempre importante a gente deixar um telefone com o WhatsApp para os participantes poderem conversar com a gente. Dica desse telefone, não pode ser o seu telefone pessoal. Então, nós do NeuroRehab, nós temos um celular para o grupo de pesquisa e um número exclusivo para a pesquisa do grupo de pesquisa. Não dá para você usar celular próprio, viu, gente? Tem que ser um número específico para a pesquisa. E outra coisa, a gente precisa... necessidade de identificação. O participante precisa se identificar, ele precisa colocar o nome completo e o e-mail. Por quê? Para você evitar que pessoas mal intencionadas entrem
e responda o seu questionário sem ser uma pessoa que realmente é o seu público, tá? Então, nesse tipo de pesquisa, é necessária, sim, a identificação. Para divulgação, nós vamos falar mais para frente, mas você pode divulgar de várias formas, né, o seu questionário. Ele pode ser divulgado por e-mail, por WhatsApp, pelas redes sociais, mas nas redes sociais tem que ser destinado a públicos específicos, a grupos específicos, tá? O que a gente percebe nas nossas pesquisas é que o WhatsApp e as redes sociais são os meios que a gente consegue mais respondentes. Mas existem outras formas também, que são as instituições de pesquisa, os websites direcionados, os influenciadores, né? Cada tipo de patologia tem seus influenciadores, né? Por exemplo, na questão da lesão medular, a Laís, que é aquela atleta, ela é uma influenciadora. A senadora Mara Gabrilli, ela também nos ajuda muito, porque ela é uma influenciadora grande. Então, são pessoas que são influenciadoras e que ajudam a gente na divulgação das pesquisas. É possível fazer o QR Code e bala direta. Então, na coleta de dados, outra coisa que é possível, quais são os dados que são possíveis? É possível você saber a sua taxa de resposta, o tempo médio de resposta, o volume de resposta por data, por exemplo, lancei hoje, qual foi a data que eu recebi mais volume de resposta? Por coletor, saber de onde vieram a maioria das minhas respostas. Então, por exemplo, um exemplo de volume por data de resposta. O dia que a senadora Mara Gabrilli divulga a nossa pesquisa. Naquele dia, a taxa de resposta vai lá em cima. E o SurveyMonkey me permite ver essa data que foi o maior número de coleta. Por quê? Porque ele tem essa ferramenta. E uma coisa muito boa é o acompanhamento via aplicativo no celular. Então, eu tenho esse aplicativo no meu celular. Isso aqui é a tela de como fica. Então, tem todos os meus questionários. E já tem aqui o número de respostas. Se eu clico num questionário, ele já vai mostrar, ó, essa pesquisa aqui já tem 1.367 pessoas que responderam. E dessas 1.367, quantas foram respostas completas? Porque eu tenho que considerar as respostas completas também, né? Às vezes a pessoa entra e não termina de responder. Então, ele traz para mim tanto o número de respostas completas, quanto também a taxa de conclusão. E ele permite eu abrir o questionário, ou fechar o questionário para resposta, ele permite várias coisas via celular, isso facilita demais esse aplicativo. E dá para você fazer uma pré-análise dos resultados, uma análise gráfica, com apresentação de resultados, de tabelas. Então, ó, ele permite você fazer uma pré-análise, você pode de gráfico, se você quer pizza, se você quer barra vertical, barra horizontal, ele permite você escolher qual tipo de apresentação você quer, e ele ainda te dá uma tabela pronta também. Então, ele facilita muito a vida do pesquisador, porque ele já te dá várias opções, e depois você pode transferir isso aqui para a sua tese, para a sua pesquisa, para o seu artigo. A publicação, essa parte de análise e publicação também agiliza muito usando o SurveyMonkey. Existe também, para quem trabalha com pesquisa qualitativa, uma análise automática das respostas abertas, que é muito legal. Permite você ver as respostas individuais e permite os insights. O que são os insights? Os insights é isso aqui, você vê quantas respostas, a taxa de conclusão, quanto tempo, o tempo médio de que a pessoa demorou para responder cada questionário, e você pode dividir também por sexo, por região. E terminando aqui, gente, as transferências do dados, elas podem ser feitas por SPSS, por PDF, por Excel. Você pode transferir as respostas completas, ou você pode até categorizar já as respostas. E uma possibilidade também é os critérios de exclusão. Você já pode aplicar os critérios de exclusão antes de baixar seus dados. Então, se você quiser só os dados referentes às respostas das mulheres, você consegue fazer isso lá no SurveyMonkey, já selecionar e já baixar só os resultados das mulheres. Então, aqui está um jeito de, como funciona. Você pode filtrar. Então, eu sempre coloco o TSLE, né? Filtra as pessoas que responderam sim. Esse daqui é uma pergunta 8, que é se você tem lesão medular ou não, sim. E você pode filtrar. E aí, por exemplo, aqui, ó, de 1.367 respondentes, eu filtrei e ficou 1.049. Então, você pode fazer esse filtro dentro do seu próprio banco de dados. É isso, eu deixo aqui agora essa referência bibliográfica.
que eu vou passar aqui para vocês também, é uma referência que a gente... Opa, desculpa. Uma referência anterior. Essa referência aqui é que vocês podem usar para questionário online, que é a publicação que a gente tem sobre isso. E agora, pessoal, eu vou passar... Vocês estão me vendo agora? Sim. Agora nós vamos dar continuidade para a Adriane. A Adriane vai falar um pouquinho de como fazer esse questionário e depois a gente vai abrir para as perguntas, tá bom? Essas perguntas que estão sendo feitas, eu já vou selecionar algumas e passo a palavra para a Adriane. Bom dia a todos, eu me chamo Adriane. Tá dando para me ouvir certo? Eu sou aluna do 5º ano de graduação de licenciatura da Escola de Enfermagem e sou graduanda da professora Fabiana Faleiros. A professora vai colocar a apresentação para mim? Oi, Adriane, pode passar você. É que eu não coloquei. Peraí que eu vou compartilhar a tela. Professora, pode colocar, que eu não sei onde. Tá bem, eu vou colocar. Estão seguindo a apresentação da Adriane. Adriane. Acho que não está aparecendo. Não está compartilhando? Você não está conseguindo compartilhar? Peraí. Aí. Prontinho, Adriane, consegui. Tá, então eu vou falar da parte da elaboração do questionário pelo SurveyMonkey. Pode passar. Na parte de elaboração do questionário, a gente tem várias ferramentas, né? E uma delas, a primeira, é o editar, onde, como a professora Fabiana falou, a gente tem a possibilidade de 15 tipos de pergunta. Então, aqui são os tipos de pergunta que dá para a gente escolher de acordo com a nossa pesquisa. Tem a múltipla escolha, né? Pode passar. A múltipla escolha, que é bem utilizada, que a pessoa pode escolher uma resposta certa. A próxima, que é a caixa de seleção. Então, a pessoa pode escolher várias alternativas, né? E também tem a possibilidade de clicar no outros, que a pessoa coloca uma resposta diferente do que está. Pode passar? Tem a parte de avaliação com estrelas, né? Então, que a pessoa vai avaliar de 1 a 5 estrelas, de acordo com a pergunta que você fez. A caixa de texto única, que é uma resposta aberta, que normalmente é uma resposta pequena, né? A caixa de comentário, então, que é um comentário, então, são respostas maiores, a pessoa consegue escrever mais. Matriz menos suspenso, também vai de acordo com a sua pesquisa se adequa, né, esse tipo de pergunta, que ela consegue comparar as alternativas. Pode passar. Essa daqui também é bastante utilizada, que é quando você tem várias opções de resposta, para não ficar muita coisa visualmente, você consegue colocar nessa barrinha que a pessoa clica e vai aparecer todas as respostas de uma maneira mais fácil, assim, de visualizar. Pode passar. Professora, acho que seu microfone tem que desligar. O meu tá ligado? Peraí, só um pouquinho. Aí, agora deu certo. Esse é bem utilizado para quem vai fazer alguma pesquisa que possui escalas, né, tipo Likert, que essa é da pesquisa que eu realizei, né, com pessoas com lesão medular sobre a resiliência. Então, você consegue transferir a escala bem do jeito que é no papel, né, para a plataforma do SurveyMonkey. Então, fica bem fácil também de visualizar, da pessoa responder, você consegue colocar todos os dados da resposta, e fica bem certinho, assim, essa parte. Pode passar para a próxima.
A classificação também, dependendo do que você vai trabalhar, para a pessoa classificar de acordo com a ordem de importância. Também tem a barra deslizante, que você que escolhe se vai de 0 a 100, se vai de 0 a 200. Aí essa parte você escolhe, né, de acordo com o que você está trabalhando. Pode passar, professora. Várias caixas de texto, que nesse caso a gente utilizou para coletar os dados pessoais, né, dos participantes. Então, você consegue colocar várias dessas caixinhas de texto para as pessoas responderem, né, uma resposta aberta. E essa parte de data e hora, então, que é igual aquele calendário que a gente vê mesmo nas pesquisas, e só que ele é uma ferramenta que é mais fácil de responder via computador. Pelo celular, às vezes as pessoas têm meio que dificuldade, né, de clicar no calendário e colocar os dados certinho. Pode. A parte de opções, também, que é muito importante, que você consegue colocar que determinada pergunta ou todas as perguntas precisam necessariamente de uma resposta. Então, quando você coloca, você assinala, né, isso na sua pergunta, a pessoa não consegue mudar a página do questionário se ela não respondeu aquela pergunta que você marcou. Também tem a parte de você alterar o layout de exibição, que no caso, se você colocou uma pergunta que tem muitas opções de resposta, para não ficar uma coisa muito comprida, assim, que fica ruim para a pessoa visualizar, você consegue distribuir, por exemplo, em 1, 2, 3 colunas ou na forma horizontal. Na parte também de você exigir uma resposta para essa pergunta, dependendo da pergunta, você pode colocar que você quer, pelo menos, que uma linha seja respondida. Então, a pessoa não consegue responder, tipo, ou 2 linhas. Então, se ela responder uma linha só, ela não vai conseguir passar para frente da página. Pode passar, Bru. E também tem essa parte do randomizar, ordenar ou inverter as opções, que também diminui o viés da pesquisa, né? Porque para cada pessoa, a ordem que vai estar, as respostas vai estar diferente. Então, não tem essa chance de todo mundo responder a primeira, porque viu primeiro. Então, para a pessoa tal, vai ter uma ordem de questões, para outra pessoa vai ter outra ordem, as respostas vai estar de outra maneira. Pode passar, professora. A parte da lógica também, que é bastante utilizada, que no começo é um pouco difícil de fazer, mas depois vai pegando a prática e vai dando certo, que é a parte que a professora falou, que a gente utiliza bastante na parte do CCLE, que é, por exemplo, se a pessoa colocou que ela aceita participar da pesquisa, ela vai ser direcionada já para a página 2, na pergunta 1, perguntando, por exemplo, o nome completo dela. Se ela clicar que não, ela vai ser direcionada para o final da pesquisa. Isso tudo você que controla, não só nessa pergunta do TCLE, que é na primeira página, mas durante todo o questionário você consegue controlar, que nem nessa nossa pergunta que era no meio do questionário. Você frequenta ou frequentou algum serviço de reabilitação? Se a pessoa colocou que sim, eu direcionei ela para a página 4, na pergunta, perguntando qual serviço ela frequentou. Se ela respondeu que não, eu também vou mandar ela para a mesma página, só que eu escolho qual pergunta ela vai, no caso é qual sua escolaridade. Então, você consegue fazer isso no meio do questionário, no final, no começo, em todas as perguntas que precisar desse pulo, né, de acordo com a resposta do participante. Pode passar, professora? Essa parte de mover, no caso também utilizada, por exemplo, se você está fazendo o seu questionário e você colocou uma pergunta que não está na ordem que era para estar. Então, em vez de você apagar tudo ou ficar muito confuso na hora, você consegue mover essa pergunta para o lugar certo, aí você consegue direcionar para qual página você quer mover, antes ou depois de qual pergunta você quer. Então, essa pergunta vai mover automaticamente. Pode passar, professora? A parte de copiar também é bastante utilizada. Um exemplo, assim, que eu utilizei bastante foi na parte de transferir, né, o questionário na forma Likert para o SurveyMonkey, que em vez de eu escrever todas as perguntas que tinham 7 alternativas de resposta, eu copiei, e aí você só muda a pergunta mesmo, porque as respostas são iguais, então você não precisa ficar lá escrevendo 20 perguntas, escrever com 7 alternativas, você consegue copiar e editar a pergunta, ou editar alguma resposta que seja diferente.
E também a parte de aparência visual do questionário, né? Que isso é uma coisa bem importante que o SurveyMonkey nos dá. Que você consegue colocar o logotipo, por exemplo, da sua universidade, do seu grupo de pesquisa. Você consegue mudar o rodapé também, se você quiser pôr o logo da sua universidade, mudar a fonte que você acha que fica melhor para a pessoa visualizar. Você consegue mudar todas as cores, consegue mudar a cor da página, a cor do cabeçalho, tudo. Consegue mudar todas as cores, criar um tema também personalizado, ou usar os temas que o SurveyMonkey já mostra ali, como os temas padrão. Você também cria com as cores que você preferir, né? E, por último, pode passar, professora. É a parte de visualizar e avaliar, que a professora Fabiana falou um pouco, que também é bem utilizado, porque durante a elaboração inteira do questionário, você consegue visualizar e avaliar. Então, por exemplo, a parte da lógica que eu falei, você consegue fazer a lógica, você vai lá, visualiza e avalia, você consegue ver se a lógica deu certo, você consegue ver se as respostas estão de acordo com o que você quer passar, né, para os participantes, se o tanto de pergunta por página tá bom para visualização, tudo isso você consegue ver. E você também, quando você termina, você consegue fazer o seu questionário e ver quanto tempo demorou para você fazer. E depois que as pessoas respondem, tem a taxa estimada de conclusão. O SurveyMonkey dá essa nota, né, para o seu questionário, de acordo com a conclusão. E, então, essa parte é bem utilizada porque você vê principalmente a lógica, né? Porque a lógica, às vezes, você faz e não dá certo. Então, você consegue testar, que nem a professora falou, que a elaboração demora um pouco, né? A coleta é rápida, só que a elaboração tem que ser bem certinha para ficar bem fácil da pessoa ver também, tanto por celular ou por computador. E você consegue testar isso e também consegue enviar, né, depois para as pessoas coletarem. Então, você consegue fazer todas essas possibilidades de pergunta, de testar, de temas na plataforma. Acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta para nós duas, obrigada pela participação. Oi, pessoal. Então, agora nós vamos abrir aí uns 10 minutinhos para perguntas. Se vocês quiserem colocar tanto por escrito aqui, eu vou lendo e vou respondendo. Acho que seria bom que as pessoas falassem, né, para se apresentassem, falassem o estado, de onde que vem, e fazer as perguntas. Eu não sei se vai ter tanto tempo de fazer essa apresentação. Acho que a gente pode, assim, rapidinho, tá, gente? Falar rapidinho de onde é e já fazer a pergunta, porque nós só temos 10 minutos de pergunta. É isso. Só porque eu quero responder o máximo de perguntas, que eu sei que deve ter várias perguntas. Vamos falar aí? Tem aqui da Raquel, né, que está falando vocês utilizam o comitê de especialista na elaboração de instrumentos. Em relação à acessibilidade, recebi uma resposta como limitação do estudo, que as respostas envolvam uma população predominante de classe média devido ao acesso à internet, principalmente nesse momento de pandemia, que as pessoas não podem ter locais para acessar gratuitamente. Obrigada. Acho que ela faz um comentário, né? Não sei se vocês querem fazer um comentário sobre isso. Peraí, então, primeiro, sobre o comitê de especialistas. A gente usa vários tipos de questionário. Nós usamos, por exemplo, escalas validadas. A Adriane fez um trabalho com resiliência. Então, ela usou uma escala que é previamente validada. E a única coisa é que quando você usa, o ideal é você usar questionários já validados e que ele possa ser autorrespondido, tá? Porque geralmente quando a pessoa faz essa escala, faz o questionário, ele diz se é para ser feito por meio de entrevista ou se ele pode ser autorrespondido. Todos os questionários que podem ser autorrespondidos podem ser usados no SurveyMonkey. Quando a gente cria alguma coisa nova, a gente sim faz o processo de validação por especialistas. Mas mesmo o caso de escalas que são previamente validadas, quando você passa para o SurveyMonkey, é indicado que você faça um pré-teste. Por exemplo, a gente faz todo o controle e depois a gente manda para os 5 participantes primeiro, para que eles façam esse teste, façam essa validação com mais ou menos uns 5 participantes, mesmo a escala sendo validada.
para ver se eles conseguem manipular bem o questionário na internet. Então, você faz uma validação também online. E essa questão do acesso à internet realmente é uma limitação da pesquisa, sim. Mas o que a gente percebeu nos nossos estudos, que ele limita, o que mais limita é a escolaridade, não a questão financeira. Então, isso eu posso dizer para vocês que eu tenho vários estudos já, e que a maioria dos nossos respondentes recebe entre 1 salário mínimo e 3 salários mínimos. Então, atinge a população mais pobre, sim. O que a gente vê que a gente não atinge é a população menos esclarecida. As nossas taxas de escolaridade são altas. São mais altas do que da população. Não são extremamente altas, mas são mais altas do que da população comum. Entendeu? Da população em geral, quer dizer. Então, porque a gente vê que realmente a gente atinge uma parcela de pessoas que busca mais informação, né? Então, acaba que tem essa limitação, sim. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Meu nome é Bruna, eu faço parte do grupo de pesquisa aí da USP, da professora Milena, e eu gostaria de saber se o SurveyMonkey que vocês mostraram, todas essas opções, ele é o pago ou ele é o gratuito? No gratuito eu consigo também fazer tudo isso que vocês mostraram? Olha, Bruna, infelizmente, a versão gratuita, ela tem muitas limitações. Eu sugiro que a pessoa que queira fazer uma pesquisa, que for para uma dissertação de mestrado, um doutorado, que ela adquira o plano mensal. Se você, por exemplo, nós como grupo de pesquisa, a gente compra o plano anual. E os financiamentos pagam, a FAPESP, o CNPq, a CAPES, todos eles pagam esse financiamento. Mas o aluno que às vezes vai usar só por 2 meses de coleta, 3 meses, vale a pena pagar essa mensalidade. É um investimento que tem valido a pena para os alunos, que não é tão caro. Eles pagam, acho que cerca de R$100 por mês, alguma coisa assim, que eles fazem o mensal e eles já conseguem coletar, às vezes, com 1, 2 meses. Entendi, muito obrigada. Ainda temos mais um tempinho. Poderia responder, Fabiana, que tem uma pergunta aqui da Maiara. Professora, como faz para ter um acesso do SurveyMonkey? A escola comprou algum plano? Eu posso até responder pelo Senapec, Maiara, rapidamente, que cada pesquisador normalmente faz o seu investimento, como a professora Fabiana acabou de responder. O grupo dela tem compra, né, anual, tá? O meu grupo também comprou anual, mas foi com recurso da escola nesse primeiro momento, com recurso do Senapec. Então, os docentes, os pesquisadores podem solicitar para a escola. Não é garantia que vai conseguir, porque isso é uma reserva técnica institucional, tá? Então, assim, porque existe número. Quando a gente compra o uso do plano, existe um número de pessoas que pode usar, tá? Então, assim, existe o número de usuários. Então, os usuários que solicitaram, a escola comprou e essas pessoas têm acesso. Agora, cada pesquisador pode fazer seu acesso, comprar o período que precisar, como a professora Fabiana já esclareceu, tá? Fazer o seu investimento próprio, tá? Pessoal, outra pergunta aqui, o pessoal perguntou do material, eu divulguei aqui o artigo, tá? A gente está publicando outro. Tem a Amanda Vitória Pazini perguntou se as revistas têm aceitado esse formato de coleta, né? Sim, a gente temos tido problemas para publicar, porque é uma nova forma, né, de tudo. Por exemplo, se você entra num site, você tem que aceitar os termos desse site. Então, esse clique, hoje em dia, ele é válido, porque para tudo você aceita, por exemplo, você aceita que as pessoas entrem na sua câmera, acessa a sua câmera, acessa seu áudio, é tudo por um clique. Então, esse aceito, ele pode ser feito, ele é aceito sim. E será que a pandemia leva algum viés na coleta com profissionais de saúde? Eu acho que se você for fazer uma pesquisa com profissionais de saúde, é importante você colocar o período de coleta, sim. Durante essa coleta, o Brasil estava passando por uma pandemia. Eu acho importante você dizer, porque isso pode aumentar o estresse do seu participante, né? Com certeza, é uma coisa que é preciso de ser dito no seu método, se você coletar durante a pandemia.
Adriane, você queria falar alguma coisa? O Clebson perguntou se é obrigatório citar esse instrumento no projeto enviado ao CEP. Sim, isso faz parte do seu método. Se você pegar no nosso grupo de pesquisa aí, no meu lado, você falou que a gente usa vários, você pode pegar esse modelo, precisa estar escrito isso no seu método, descrito certinho, as ferramentas que você vai usar, você usar o seu instrumento, se esse instrumento ele pode ser autorresponsivo, tudo isso precisa estar bem descrito no seu método. O que você vai fazer se a pessoa responder não, tudo isso tem que estar bem descrito no método. Tem uma pessoa que a validação tem que ser comunicada ao comitê antes para ser validada a pesquisa? Como assim? O processo de validação está dentro do seu método, né? Você vai escrever isso dentro do seu método. Tem a pergunta do Rogério também, que está um pouco em cima dessa. Tá. Que estratégias vocês utilizam para que as respostas às pesquisas qualitativas não sejam lacônicas, digo, as questões abertas? Então, Rogério, os meus parceiros de pesquisa, tá até o professor William Machado aí, e eu faço pesquisas com o professor William, a professora Soraya, lá da Federal de Santa Catarina, que eles usam muito essa parte qualitativa. Então, o que acontece? Eles colocam essas perguntas, as perguntas abertas, dá o espaço para o respondente responder, e depois de algum tempo a gente vai baixando os bancos de dados, eles vão fazendo as pré-análises. E também o próprio SurveyMonkey, ele faz uma análise usando os termos. Então, ele pega todas as respostas e vê quais termos são comuns em todas as respostas. Isso eu acho fantástico, porque ele faz uma pré-análise também da pesquisa qualitativa. Então, ele já te mostra, sabe aquela chuva de palavras, que mostra as palavras que mais aparecem? Ele faz, inclusive, um gráfico de chuva de palavras e mostrando as palavras que mais apareceram nas respostas dos seus participantes. É muito interessante, inclusive, para a pesquisa qualitativa. E a Beatriz perguntou como são vistos esses estudos pelo Comitê de Ética e se há maior dificuldade no aceite. Então, a gente, aqui na Escola de Enfermagem, no começo, a gente teve que fazer algumas adequações, mas hoje o nosso Comitê de Ética já se modernizou e a gente não tem dificuldade para passar os nossos estudos. Eles já entenderam como funciona, e eu não tenho dificuldade com os meus alunos de passar esses estudos no nosso Comitê de Ética. Algumas pessoas entram em contato comigo após ler esse artigo e pedem o artigo e tudo, então esse artigo está servindo de referência para muitas outras universidades para aceitarem isso no Comitê de Ética. Recentemente, um pessoal do Rio entrou em contato comigo e eles começaram a aceitar também. Então, faz parte de um novo tipo, né, de respostas e perguntas, e eu acho que é isso, os comitês nossos vão ter que se adequar também, né, a esse novo tipo de pergunta e resposta. Gente, vou responder só mais uma aqui, porque já chegou no limite aí o horário da Renata começar. Tem uma pergunta aqui que perguntou se os participantes que não responderam todo o instrumento são descartados ou, dependendo da porcentagem de resposta, podem ser aproveitados. Isso é uma pergunta muito boa. Eu devo considerar só os questionários completos ou não? O que o SurveyMonkey considera completo? Só as perguntas obrigatórias. Então, quando você está fazendo a sua pergunta, você pode escolher assim, essa pergunta exige uma resposta? Então, aquelas perguntas que são essenciais para o seu estudo, que a pessoa tem que responder, você vai pôr uma estrelinha. E o SurveyMonkey permite. Então, você considera assim, tem que responder essa pergunta obrigatoriamente. Agora, algumas perguntas não são tão essenciais. Por exemplo, a renda. Eu não exijo que a pessoa me diga a renda. Entende? A Renata depois vai falar, tem algumas perguntas que são muito privativas que você tem que permitir o participante responder ou não. Aí, o pesquisador, com seu grupo de pesquisa, que vai selecionar o que você vai considerar como questionário completo, o que você vai considerar como questionário incompleto. Tá? É isso, pessoal. Agora, eu agradeço o interesse, viu que tem muitas perguntas. Eu acho que esse tema não vai se esgotar aqui, né? Vocês que estão fazendo aí, é um tema muito amplo, não vai se esgotar, mas eu peço que vocês continuem com a gente, fazendo essas perguntas.
E nós vamos, eu e a Renata, a gente pretende fazer outras palestras para dar continuidade, né, Renata? Porque tem muita coisa. E a Renata agora vai passar para uma outra parte. Renata, cedo aí para você, porque nós não podemos, porque o nosso tempo corta, né? Então eu vou passar para a Renata aí para continuar. Um abraço, gente. Obrigada pela participação de vocês, viu? Obrigada, Fabiana e Adriane, pela, né, a excelente apresentação. Como a Fabiana falou, nós não vamos conseguir realmente encerrar hoje, né? Nós fizemos hoje modo palestra, talvez esse tema seja necessário em modo curso, né? Eu estou compartilhando, não sei se vocês estão vendo aqui. Estou tentando compartilhar minha tela. Rê, nós estamos vendo. Só compartilha no modo aberto ali. Não, Isso, deixa eu só... estamos vendo na tela. Estamos vendo. Tá certo? Tá ok? É só você pôr para Tela cheia? Tela cheia. Uma apresentação. Ok? Não, tela cheia, esse quadradinho embaixo, do lado do Zoom. Sim, eu coloquei em tela cheia. Não abriu. Eu tô vendo normal. É do lado do menos, eu acho. É porque ele demora um pouquinho. Vê se foi. Ele é um pouquinho demorado para compartilhar. Será que tá Renata, querida, nós estamos vendo em tela cheia, mas eu acho que o que estamos te solicitando é no seu PowerPoint você Ok. colocar como se fosse da aula. Sim, vou fazer isso. É isso? Eu acho que sim, perfeito, Ótimo. Obrigada. Bom, então, gente, vamos dar continuidade, né? Então, como eu estava falando, eu queria agradecer novamente, dizer que hoje nós fizemos uma proposta, né, de palestra, né? Então, a gente entende que a gente já fez isso ano passado em modo de curso, modelo de curso, que no curso dá para a gente fazer mais carga horária, um tempo maior, mas hoje foi essa a proposta, né, decorrente da questão da pandemia. Então, eu vou dar continuidade e gostaria de fazer algumas considerações iniciais, tá bom? Primeiro, só reforçar algumas questões que a professora Fabiana e a Adriane já colocou. Que a internet hoje é cada vez mais usada como uma ferramenta e objeto de pesquisas científicas. Isso não é novo e muitos países, em grandes grupos de pesquisas, já utilizam essa ferramenta da internet como pesquisa, como método, né, de fazer pesquisa. Então, como eu já disse, a pesquisa online é um método de pesquisa cada vez mais empregado na ciência. A gente sabe que o acesso à internet não é universal, principalmente em países de média renda e desenvolvimento, como é o caso do Brasil, mas ela é bastante... Existem alguns grupos populacionais que ela é uma ferramenta de trabalho, né? Então, veja, a gente precisa pensar, usar um método de pesquisa, ela tem que ser adequado realmente àquele grupo. Não é porque existe hoje a pesquisa online que, de repente, ela se adequa para todos os grupos populacionais. Então, a professora Fabiana já falou que nos estudos dela tem mostrado que pessoas com baixa escolaridade, de repente, não conseguem acessar, pessoas que não têm ainda alfabetização, né, da internet como uma ferramenta, tem essa dificuldade, tem esse problema, então a gente precisa pensar assim, se adequa a todas as populações. Então, a gente tem visto o quê? Que a pandemia impulsionou esse tipo de estratégia, né? E até foi uma pergunta colocada que realmente tem algumas... não tem se tornado mais até atrativo, né, para todas as pessoas. Então, é preciso pensar realmente, né, o foco, o grupo populacional, para que se adeque melhor esse tipo de método, né, de coleta de dados. A professora Fabiana falou, eu só gostaria de reforçar que é importante, que tem características particulares das populações, por exemplo, da população, que usam a internet, por exemplo, população que eu estudo, pessoas que vivem com HIV, são pessoas que já fazem da internet um local como grupo de encontros, fórum de discussão, local para encontro e grupos de apoio. Então, para essa população, a gente tem buscado, quer dizer, a gente acredita que o tipo de pesquisa online, ela seja bastante adequada.
Nós temos também na internet grupos auto-organizados, que podem ser valiosos para os pesquisadores interessados em projetar um estudo com pessoas com características particulares, né? Então, a pesquisa online, ela vai permitir alcançar esses grupos, muitas vezes que não estão vinculados aos serviços de saúde, que têm, por exemplo, difícil acesso aos serviços. Por exemplo, pessoas transexuais são pessoas que muito difícil de você conseguir acessar, né, nos serviços de saúde mesmo, não há ainda serviços específicos voltados para a questão da saúde dessa população. Isso é só um exemplo. Outro exemplo é que nós fazemos pesquisas, por exemplo, sobre adesão, né? Nós coletamos, entrevistamos pessoas que estão nos serviços, ou seja, pessoas que de alguma forma estão retidas no serviço, que estão aderentes ao processo, né, terapêutico, ao tratamento proposto. E a gente não consegue atingir pessoas que não estão vinculadas aos serviços, porque nós fazemos pesquisas muitas vezes, grande parte dos nossos estudos são feitos aonde? Nos locais, nos serviços de saúde, seja ele de atenção primária, secundária ou terciária. Então, a pesquisa online permite atingir esses grupos que são vulneráveis, grupos que não têm acesso, grupos que têm um estigma, grupos que não vão de forma regular, que não estão retidas no serviço, em especial por questões relacionadas ao estigma e à dificuldade de acesso. Uma outra questão importante é a população jovem. Os estudos têm mostrado que população jovem, as taxas de resposta são mais altas. Por quê? São populações que usam a internet para diversão, para o estudo, para várias situações do seu dia a dia e são alfabetizadas na internet, vamos dizer assim. Tem uma facilidade para usar a internet, tá? Outra questão importante são pessoas, quando a gente quer trabalhar, investigar temas que envolvem, por exemplo, comportamentos que são repreendidos de uma maneira geral na sociedade, que envolvem muito estigma e tabu. Por exemplo, comportamento sexual, uso de drogas, quando a gente quer avaliar se a pessoa está aderindo, adesão ao medicamento, ou adesão a algum outro aspecto relacionado à questão da saúde, né, da população. Porque quando a gente vai fazer esse tipo de pergunta, há sempre a questão da limitação, tá? Que é quando a pessoa responde a uma pergunta ela pode se sentir constrangida ou mesmo envergonhada de dizer, por exemplo, olha, eu não uso preservativo, né? Ou, então, geralmente, a gente sabe que tem uma taxa de resposta muito mais alta, né? Então, as pessoas não usam, mas respondem que usam, né? Mesma coisa, uso de drogas, comportamentos que são que existe tabus, sexo em grupo, por exemplo, uso de drogas, compartilhamento de seringas, agulhas, esses tipos de comportamento que pode fazer com que a pessoa não responda, não se sinta à vontade para responder, né? Então, a pesquisa online, ela vai permitir um anonimato na internet e ela deve permitir, né, esse anonimato, esse sigilo, e pode facilitar, né, acesso aos entrevistados e também taxas de respostas mais altas e que também mais altas e também abordar esses temas que são sensíveis para todos os pesquisadores. É importante falar das vantagens. A professora Fabiana comentou a vantagem econômica. Se nós formos fazer uma pesquisa, né, no todo o Brasil, então, isso custa muito. O nosso país é muito grande, né, em termos de regiões, grupos específicos que a gente queira trabalhar. Então, as pesquisas na internet são mais baratas relacionadas às pesquisas convencionais, tá? Entretanto, o que nós podemos lembrar que existe, sim, o custo dessas plataformas que são pagas, né, que envolve, a outra questão também, muitas vezes, envolve o custo para o treinamento de pessoas do grupo de pesquisa para a elaboração de instrumentos. Então, é necessário, sim, claro, isso não é um método milagroso, vai envolver algum tipo de custo, né? Assim como tem na pesquisa convencional, na impressão de papel, na capacitação das pessoas, nas viagens, no custo do transporte,
também existe um custo nesse tipo de estudo, nesse tipo de método de coleta de dados. Mas a gente tem a vantagem do quê? De facilitar o recrutamento de entrevistados, o tempo é muito menor, permite que você encaminhe simultaneamente um instrumento de pesquisa para um número muito grande de pessoas e para diferentes regiões do país e até internacionalmente, se for esse o objeto do seu estudo, o objetivo do seu estudo. A eficiência também, os estudos mostram que a coleta de dados ela é bem mais rápida, né? Então, porque a coleta de dados, como eu acabei de falar, ela é simultânea. E atingir populações que são populações bastante heterogêneas. Então, população que você pode atingir populações, lógico, tem que ver se realmente se adequa, mas você pode trabalhar com qualquer população a priori. Bom, como já falei, a vantagem econômica, a questão do... Esse aqui está repetido. Vou passar. Existe ainda a questão da vantagem, como uma outra questão da vantagem, a ausência do viés do entrevistador. Né? Então, você não está frente a uma pessoa para fazer uma pergunta que pode constrangê-la, né? Como eu falei na questão de temas que são tabu. O banco de dados, a professora Fabiana mostrou, reduz muito o viés de digitação. Quem faz pesquisa convencional, coleta dados com papel, vamos dizer assim, instrumento, né, questionários em papel, tem que fazer dupla digitação nos estudos quantitativos e validação dessa digitação. Isso gasta um tempo muito prolongado. O que não ocorre na pesquisa online, porque você vai gerar o teu banco usando a plataforma, uma planilha no Excel ou no SPSS, que permite já você partir para a análise dos dados. E também a conveniência para os entrevistados. A pessoa pode responder a sua pesquisa na hora que for melhor para ela, né? Diferente de quando a gente coleta dados lá no serviço, que a pessoa, ela está esperando, ela está passando por uma consulta, às vezes ela tem um compromisso, ela tem que voltar rapidamente para o seu trabalho, e isso, na pesquisa online, tem essa conveniência para entrevistados. Bom, o curso já foi falado, a professora Fabiana também falou que antes de iniciar a coleta é necessário que se gaste um tempo considerável para editar o questionário, né? O planejamento também, para identificar os endereços de e-mail ou da população do estudo nas mídias. O Laelson, que será o próximo, vai falar um pouco desse planejamento, que se gasta realmente um tempo com isso. E a regularidade também é muito importante, que envolve o grupo de pesquisa capacitado para impulsionar e divulgar o estudo. A gente tem observado no meu grupo que não adianta fazer apenas não é um dia que a gente vai conseguir um número grande de população, por mais que a gente divulgue amplamente. É necessário impulsionar e manter regularidade na divulgação do estudo. Existem algumas desvantagens, talvez alguns que chamei aqui de desafios na pesquisa online. A questão da aceitabilidade das pessoas em redes sociais. Né? Algumas pessoas podem se sentir desconfortável, se sentir invadidas, né? Porque aquela rede social é dela, e aí você está convidando para um estudo. A desconfiança também aparece bastante, né? Apesar de ter um maior alcance, muitas vezes, se eu estou enviando um instrumento de coleta de dados para um local muito longe, para outra região do país, muitas vezes, assim, as pessoas não conhecem aquele grupo de pesquisa. Tá? Então, as pessoas não conhecem o pesquisador, não conhecem o grupo e podem ficar receosas para preencher aquele questionário. Muitas vezes as pessoas têm medo que aquilo não seja um tipo de conseguir rastrear teu computador, medo de que seja alguma coisa nesse sentido. Uma questão muito importante que eu gostaria de falar é a questão da amostra aleatória. É a principal desvantagem que os estudos que eu li, que eu vi na literatura, tá? É a questão da amostra aleatória. Não tem muitas vezes como a gente fazer na internet, primeiro. E a questão da amostragem não probabilística, tá? Por quê? Porque nós não temos, por exemplo, um registro central de usuários na internet. Nós não sabemos quantas pessoas tem, quem tem e como ela usa. Então, o que a gente tem, o que eu sugiro para as pessoas? É a divulgação, e isso deve fazer parte do método de estudo da pessoa, que a pessoa saiba para onde encaminhou
né, para onde ela está encaminhando, enviando, né, para alcançar essa população-alvo, e que ela também tem o registro dos retornos de acesso da internet, por exemplo, da região norte. Se quer saber se conseguiu, qual é a porcentagem. A professora Fabiana mostrou que é possível, pelos gráficos, saber se realmente aquele estudo atingiu a população-alvo. Se você quer estudar, né, em todo o Brasil, é importante que você, se esse é seu objetivo, é importante que você consiga mostrar depois que você atingiu realmente essa população, né, de todas as regiões. Bom, então, é isso que eu gostaria de colocar. Algumas recomendações. Variedade de procedimentos que podem ser empregados para atingir o nível desejado da amostra. Então, por exemplo, e-mail, redes sociais, sites, seleção aleatória de endereços de e-mail, tá? Redes sociais e sites, e divulgação em redes. A gente tem feito muito isso no nosso grupo. Divulgação em redes sociais oficiais e institucionais. Então, nós divulgamos nas nossas redes oficiais e também buscamos parcerias, por exemplo, com o Programa Municipal de DST-AIDS aqui do município, Programa Municipal de outras regiões e até os programas nacionais. Então, outra questão importante que melhora a taxa de resposta é a linguagem simples. Então, linguagem simples versus sofisticado, isso vale, claro, para todo método, para todo tipo de pesquisa, seja convencional ou online. Quanto mais simples o questionário, melhor o tempo de resposta. Outra questão importante que a internet, né, que a pesquisa online permite, é a atratividade para as pessoas, para os entrevistados. Então, eu vou mostrar um pouquinho como a gente tem feito na nossa pesquisa. O design, né, você pode... É muito importante usar um design que marca a presença de um indicador de progresso, tá? Que ele vai reduzindo a perda dos respondentes. O que eu quero dizer com isso? No SurveyMonkey é possível ver isso. Então, eu tenho um número de páginas, à medida que a pessoa vai preenchendo, ela vai sabendo quanto falta, e também vai mostrando lá uma barra de que ela já preencheu, para ela ter para ela saber quanto que falta para ela terminar de preencher aquele questionário. Isso reduz, né, a perda, tá, né, o tempo e melhora também as taxas de respostas, tá? Então, telas com múltiplas itens também traz maior taxa de resposta. Você não colocar apenas uma, duas, três. Então, telas com múltiplas questões, a literatura tem mostrado isso também. E também questões, questionário com opções de respostas de perguntas abertas, também tem boas taxas de resposta. Não precisa ficar com receio de fazer esse tipo de pergunta, né? Se caso, logicamente, for o seu objetivo. Há também na literatura mostrando que há taxas de respostas adequadas. O Laelcio vai falar um pouquinho mais, tá? Eu não vou ficar aqui, a gente não tem muito tempo. Só falar do nosso grupo de pesquisa, que para fazer esse tipo de pesquisa, a gente tem graduandos, pós-graduandos, que são de diferentes regiões do país, que ajuda a gente fazer essa capilarização, essa publicação em diferentes serviços, grupos. Nós também buscamos redes sociais oficiais, como eu já falei, né? Então, nós temos o nosso, da escola, o do Progrades, que é aqui, e outras sociedades oficiais relacionadas ao nosso tema. O Laelcio vai falar um pouquinho, a pesquisa dele com homens gays, de homens que fazem sexo com homens, que já foi encerrada. E aqui eu gostaria só de mostrar, para finalizar, um pouco o layout, o design que nós fizemos, e essa pesquisa está aberta. Nós estamos usando a plataforma SurveyMonkey. Para cada coletador foi elaborado um link, então tem Instagram, tem por e-mail, tem WhatsApp, tem Facebook. Nós estamos usando o QR Code, nós estamos usando logos oficiais para que o participante não tenha medo de entrar na nossa pesquisa e achar que é uma fraude, vamos dizer assim, para entrar na sua rede, entrar no seu computador. Estamos deixando o meu e-mail como aqui ao lado, né, o meu e-mail e também o contato do NAIDST, tá bom? Caso a pessoa tenha dúvida, queira se certificar realmente que essa pesquisa, ela é
de um grupo de pesquisa, vamos dizer assim, fidedigno, um grupo de pesquisa que esteja seguindo os preceitos éticos e legais da pesquisa científica no Brasil. E a gente também tem usado o QR Code para facilitar, principalmente aquelas pessoas que hoje o utilizam com mais facilidade, que possa querer preencher esse instrumento posterior e que se interessou pelo nosso trabalho. Então, era isso que eu tenho para falar, eu usei essa referência, tem meu contato, tá certo? E agradecer a todos, mais uma vez. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. A senhora quer que eu transmita aqui a apresentação ou a senhora passa aí? Acho que fica melhor para você, né? Tá. Eu vou tentar, eu já consegui tirar para você compartilhar? Já, né? Enquanto o Laelson vai colocar o material dele, eu só queria reforçar, pessoal, que nós não temos conflito de interesse, tá? Com a plataforma online que nós estamos apresentando, não estamos recebendo nada, mas a gente está fazendo com vocês o quê? Compartilhando a nossa experiência, tá? A gente considera essa ferramenta que nós estamos usando mais segura, tá? Contra a questão de fraudes, de desvio de dados, tá bom? Por isso que nós usamos ela. Mas não temos conflito de interesse. Obrigada. A tela da apresentação está aparecendo para vocês? Tá sim, agora é só colocar no modo apresentação. Isso. É que você não vai conseguir ver o grupo. Sim. Tá ok. Tá certo. Então, bom dia, pessoal. Me chamo Laelson, eu sou aluno da professora Renata no doutorado, e eu vou trazer para vocês um pouco da minha experiência com pesquisa online usando essa ferramenta que elas apresentaram agora. Antes de iniciar, eu queria destacar que a ideia de fazer essa coleta online, ela surgiu antes da pandemia, né? Eu sei que alguns colegas, né, alguns pesquisadores estão tendo que adequar a sua coleta em virtude da pandemia, e a estratégia mais viável é pesquisa online. Então, por que a gente decidiu fazer essa coleta online? Porque o meu público, né, o público que faz parte da minha pesquisa são homens gays e outros homens que fazem sexo com homens. Então, essa população, inicialmente, ela não está vinculada a um serviço de saúde ou a outro tipo de serviço, então ficava muito vago para a gente colocar, por exemplo, uma instituição participante para fazer essa coleta. Então, nós pensamos lá no início de 2018 em disponibilizar um link e fazer essa pesquisa online. Então, eu queria destacar para vocês que, para que a gente planeje uma pesquisa online, é preciso que a gente faça algumas perguntas iniciais antes de tomar essa decisão. Uma delas é saber se o público de interesse, né, o meu público de interesse, esse público que eu quero investigar, eu preciso saber se esse público tem acesso à internet. Né? Nós sabemos que vários grupos populacionais não têm esse acesso, então é uma pergunta extremamente relevante de se fazer antes de decidir se vai fazer essa pesquisa online ou não. Então, caso a resposta seja sim, caso essas pessoas tenham acesso à internet, a gente tem que se perguntar também quais são os sites, por exemplo, que essas pessoas acessam, quais são as redes sociais, elas usam mais Facebook, Instagram, Twitter. E aí, a partir do momento que essas questões elas ficam bem claras para o pesquisador, aí sim a gente decide se vai ou não usar essa estratégia para coletar. Bom, a minha experiência com a pesquisa online, primeiro a gente decidiu esse planejamento no início de 2018, na construção do projeto da tese. Né? Foi planejando a pesquisa que a gente decidiu que iria fazer essa coleta online. Então, como a construção dessa ideia, ela se deu em 2018, o nosso foco na época era fazer a divulgação da pesquisa e, consequentemente, pegar esses participantes no Facebook,
Por quê? Porque em 2018 eu fiz um levantamento no Facebook de vários grupos que esses homens participavam e as atividades nesses grupos do Facebook eram muito grandes. Então, tinha um grupo, por exemplo, que tinha 170 mil homens brasileiros que se interessavam pelo mesmo assunto e, consequentemente, era o meu público de interesse. Então, em 2018, o Facebook parecia ser, digamos assim, o local ideal para a gente divulgar essa pesquisa e coletar esses dados. Então, todo o planejamento do meu projeto, ele foi direcionado para o Facebook, apesar de a gente ter escrito que esse link da pesquisa, ele também seria divulgado em outras redes sociais, mas a ideia inicial era focar no Facebook por conta dessas atividades desses homens, e eu ver que a atividade lá era muito grande e a participação era muito grande no Facebook. Só que a minha coleta de dados, ela iniciou no dia 16 de abril de 2020, então, 2 anos depois, né, um pouquinho mais de 2 anos, o que não é um espaço de tempo muito grande, mas se a gente for considerar a evolução dessas redes sociais, elas evoluem muito rápido, então muita coisa mudou de 2018 para cá. Então, quais foram as principais dificuldades que nós encontramos nessa coleta de dados, agora em abril de 2020? O que aconteceu é que o planejamento para coletar no Facebook não funcionou. Por quê? Porque nós começamos a divulgar a pesquisa nesses grupos que eu vim acompanhando, e nós não obtivemos nenhuma resposta do Facebook de início. Então, foi assim, foi um choque, né? Porque a gente tinha um planejamento inicial e na hora da coleta não deu certo. Então, eu postei o link nos grupos e não tive nenhuma resposta. Então, diante dessa grande dificuldade, né, eu tive que mudar a estratégia de coleta. E aí veio a ideia de trazer essa coleta para o Instagram. O que aconteceu? Esse perfil que vocês estão vendo à direita é de um amigo meu, o Denilson. Vocês podem ver que ele tem 15 mil seguidores, 15 mil e alguma coisa. Então, o que foi que eu fiz? Eu entrei em contato com o Denilson, expliquei para ele do que se tratava a minha pesquisa e pedi para ele divulgar o link da minha pesquisa no Instagram dele, porque ele tem mais de 15 mil seguidores, e eu fiz uma análise prévia, e a maioria faz parte do meu público de interesse, as pessoas que seguem ele. Então, ele leu a mensagem, aceitou, e disse que iria, sim, compartilhar. Então, ele compartilhou. Depois que ele compartilhou o link da minha pesquisa, e ela ficou disponível no Instagram dele no intervalo de 24 horas, olha só o que nós conseguimos no intervalo de 24 horas com esse compartilhamento. A gente teve 167 respostas, com uma taxa de conclusão do questionário de 76%. Então, foi assim, uma grande felicidade, porque eu saí daquela decepção, que foi o Facebook, né, eu não consegui coletar nada, e vim para o Instagram e tive um sucesso muito grande num espaço de tempo muito curto. E aí, depois que a gente obteve essas 167 respostas, aí eu tive que mudar o planejamento, no sentido de direcionar essa coleta para o Instagram. Então, quais foram os desafios? O primeiro foi procurar influenciadores, né, com páginas importantes no Instagram, que tivesse um grande número de seguidores do meu público de interesse, de homens gays e outros homens que fazem sexo com homens. Então, eu fui atrás de páginas de humor da comunidade LGBT, páginas que falam sobre política, páginas que discutem gênero e outras questões de interesse. Então, eu fiz um levantamento dessas páginas no Instagram. Depois, eu tinha que entrar em contato com cada administrador dessas páginas. E aí, a gente teve que criar uma mensagem padronizada, né, me apresentando o grupo, explicando o que era a pesquisa e, no final, o pedido de compartilhamento.
E, além disso, a gente tinha que criar uma arte, né, uma arte padronizada para essas pessoas divulgarem. Então, depois que eu fiz esse levantamento das páginas, eu encontrei aproximadamente 310 páginas que produziam conteúdo para esse público, e aí começou aquela saga, né, de enviar mensagem para esses administradores, e eu enviei aproximadamente 300 mensagens, né, via Instagram, para esses influenciadores. Depois que a gente fui enviando essas mensagens, aí a gente recebe todo tipo de resposta de pessoas que não têm interesse em compartilhar, páginas que cobram um valor muito alto por publicação. Para vocês terem ideia, tem página que cobra 500, 700, 1.000, mais de 1.000 por postagem no Instagram, né? Grandes páginas que têm mais de 300 mil seguidores. Mas, assim, eu tive, apesar de ter essas pessoas que cobram e as que não têm interesse, eu tive um retorno muito bom dessas pessoas, né, desses administradores. E, em resumo, o link da minha pesquisa, ele foi compartilhado por 31 perfis no Instagram, e todos esses perfis com mais de 10 mil seguidores. Um dos compartilhamentos que me gerou mais resultado foi de uma página que tem 380 mil seguidores, e no intervalo de 24 horas, essa página resultou em 361 respostas completas, né, além dos acessos. Teve bem mais acesso, mas 361 pessoas concluíram o questionário a partir do compartilhamento dessa página. Então, quando a gente vê um resultado desse numa pesquisa, e que é a pesquisa da sua tese, traz uma felicidade muito grande, porque você imagina que para coletar 361 respostas de forma presencial, dependendo do público, demora 1 ano, pode demorar até mais. E eu obtive esse número de respostas, esse volume de respostas completas, em um intervalo de 24 horas, o que foi, assim, algo incrível. Então, aqui é um print da tela, né, do resumo do questionário. A minha pesquisa, ela gerou 1.830 respostas, com uma taxa de conclusão de 70%, e o tempo médio de respostas de 7 minutos. Então, o que a gente pode tirar daqui a partir dessa taxa de conclusão? O meu questionário, ele possui 49 perguntas, então é um questionário muito extenso. Quanto mais a gente reduz esse questionário, mais a taxa de conclusão aumenta. Por quê? Porque as pessoas, quando elas têm acesso ao questionário, e ela vai respondendo, e aquele questionário ele não acaba, ainda está muito longe de acabar, a tendência é que as pessoas desistam de responder esse questionário. E agora, nessa época de pandemia, eu queria até destacar isso, que a gente tem tido acesso a um volume muito grande de pesquisas online, e talvez isso possa atrapalhar pesquisas que tenham um questionário muito grande, porque as pessoas já responderam muitos questionários. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo, semanalmente, eu tenho acesso a questionário de alguma pesquisa online, que tem, né, assim, elas têm aumentado muito nesse período. Então, se a gente reduzir o número do questionário, essa taxa de conclusão, ela aumenta. E aí, aqui é outro resumo das possibilidades, né, que a gente tem de abrir diversos links para gerenciar essa coleta de dados. Eu não coloquei nenhum nome nos links, né, eu só fui gerando o link, porque no meu período de coleta de dados, às vezes, mais de 3 contas no Instagram compartilhavam o meu link. Então, eu anotava na minha agenda, Instagram tal, publicou tal dia, através de qual link. Então, eu tinha um controle de saber quantas respostas tinha vindo de cada página naquele dia, no intervalo de 24 horas. Esse penúltimo link que vocês estão vendo, ele gerou 81 respostas. Aqui foi o que eu consegui do Facebook, depois de muita insistência. Esse mídia social post 3 gerou 81 respostas, né? Então, foi esse link que eu usei no Facebook. E, então, todo o meu planejamento inicial, que era voltado para o Facebook, assim, foi um desânimo total, porque desse volume enorme de respostas,
a gente só obteve 81 do Facebook. E as demais, né, a grande parte foi do Instagram. Eu também publiquei o link da pesquisa no Twitter, foi esse segundo link, né, então gerou 121 respostas, e alguns amigos compartilharam esse link também, mas o carro-chefe da minha coleta foram os perfis do Instagram, os influenciadores digitais que produzem conteúdo específico para o meu público. Então, como eu falei anteriormente, eu localizei aproximadamente 300 páginas com mais de 10 mil seguidores. Então, tem uma grande oferta de conteúdo para o meu público de pesquisa e talvez eu não tenha tido tanta dificuldade por conta disso, porque existe muito conteúdo sendo produzido para o meu grupo de interesse e talvez por isso eu não tenha tido tanta dificuldade. Essa coleta, é importante destacar que ela se iniciou no dia 16 de abril e ela terminou em maio, então foi um intervalo aproximado de 30 dias. E muito obrigado, estamos abertos às perguntas. Vamos lá também. Muito obrigada, Laelso, pela apresentação. Como vocês viram, né, a gente trouxe aqui um exemplo, né, quis trazer um exemplo mesmo para mostrar para vocês a importância de persistir. Não é milagroso, né, fazer pesquisa utilizando coleta de dados online. Também exige esse planejamento do pesquisador e também criatividade, né. Então, a gente tem identificado cada pesquisa é uma pesquisa. Agora, nós estamos numa outra que tem sido outro desafio. E aí, vamos abrir para a pergunta. Vamos dar uma olhada aqui, Laelso, como estão as perguntas. Vamos. Eu só queria falar uma coisinha. A Amanda Pazini fez uma pergunta: como saber que a taxa de resposta é suficiente para análise? Eu queria dizer que essa taxa de resposta de 70% é considerada uma taxa de resposta excelente, porque se você vê os estudos que falam de pesquisa do correio, com cartas, pesquisa no correio, a taxa de resposta é de 20% a 25% só. Então, uma taxa de resposta de 70% é boa, é considerada boa. Pessoal, vocês gostariam de fazer alguma pergunta específica para mim ou para o Laelson? Tem algumas perguntas aqui que eu estou conseguindo ler, eu vou ver se eu consigo responder. O Paulo perguntou, deixa eu ver aqui se eu localizo. O Paulo perguntou se houve muita desistência. A gente teve 1.830 acessos, né? E 1.400 e alguma coisa concluíram o questionário. Então, a gente tem uma desistência aí considerável. E quanto mais o questionário é mais extenso, mais essa taxa de desistência ela aumenta. A gente tem essa experiência com outros questionários que a gente está usando agora, com outra pesquisa. Uma pesquisa que está sendo liderada pela professora Renata. Né? Como o questionário é um pouco maior do que o meu, as pessoas elas vão desistindo. E aí essa desistência, ela se dá por vários fatores que a gente não consegue controlar. Por exemplo, a pessoa pode ter acesso ao questionário no momento que está dirigindo ou que está fazendo outra atividade, porque está ali no celular, ela está olhando o Instagram e, de repente, ela se depara com aquele link. Então, ela clica, acessa, vê que o questionário é um pouco grande, ela está ocupada com outras questões, e aí, por isso, ela desiste, né? Esse é um dos motivos de desistência. Então, são vários motivos que a gente não tem como controlar essas desistências. E o que a gente tem que fazer é tornar esse convite de pesquisa atrativo. Uma coisa também que eu quero destacar é que cada página do Instagram, o administrador dessa página, ele foi adequando o convite, né? Porque eles têm uma política de que as postagens deles devem seguir um padrão, então a mensagem que eu enviava, às vezes, não se adequava muito, às vezes eles criavam uma arte mais colorida, para se adequar aos padrões de cada página. A Rosilane falou que quer fazer uma pergunta, acho que... Não sei se ela vai falar. Sim, sobre as mudanças da verdade, da coleta do Laelso, né? Não, a gente já tinha incluído, Rosilane, né? Se quiser pode falar, Laelso, a gente já tinha colocado redes sociais.
Todas. Sim, Pode posso falar. responder. Professora Rosilane, a gente colocou no projeto do CEP várias opções de redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, só que a nossa aposta inicial era no Facebook, porque em 2018 era a rede social, né, que tinha uma atividade muito grande, e de lá para cá teve uma redução significativa. Então, a gente tirou o foco do Facebook e mudou para a rede social que tinha uma maior atividade desse público. Boa tarde, gente. Posso fazer uma pergunta? Sim, fique à vontade. Primeiramente, eu queria parabenizar as professoras Fabiana e Renata e a todos os apresentadores. Gostei muito das apresentações, da importância e relevância da temática. Fantástico. E já parabenizei o Laelso aqui no chat, viu? A criatividade, a persistência, o esforço é o que a professora Renata falou, né? Muito legal, Laelson, mas vamos à minha pergunta. Eu gostaria de saber o que vocês consideram um tamanho adequado, né? Porque o Laelson falou muito do tamanho do questionário, a quantidade de questões. O que seria, assim, o que vocês recomendam, o adequado? Obrigada, viu, gente? Falando da minha experiência, vocês viram que eu mostrei na apresentação que o tempo de conclusão do questionário foi em média 7 minutos, e o questionário com 49 perguntas. Então, tendo como base esse meu questionário, essa minha experiência, a gente acredita que questionários que a gente consiga responder em menos de 5 minutos, né, eu já até tive contato com pesquisas assim, mais reduzidas, que a gente consegue responder muito rápido. Então, que a média de conclusão seja menor que 5 minutos, por exemplo, é uma opção viável. Muito obrigada, Laelson. Um abraço. Abraço. Boa tarde a todos. Obrigada pela pergunta e pela participação. Estou vendo aqui várias colegas, né? Professora Carla, professora Milena, professora Elizabeth lá de Maceió, professora Regina de Maceió, né? Então, muito obrigada aí, professora Thaís Gozo, muito obrigada a todas aí. Desculpa que eu não estou conseguindo falar o nome de todas. Mas eu queria só complementar o que o Laelso falou. Agora a gente vai trabalhar com estudantes de graduação, talvez que população mais jovem, né? Eu estou com esse problema nesse momento, Milena, que minhas questões são muitas, porque a gente vai usar escalas, o foco é trabalhar a questão da questão da Covid, né? Que é o tema do momento aí. E é um tema que eu trabalho na graduação, né? Então, a dificuldade está sendo reduzir as perguntas, né? Mas eu vou apostar que essa população jovem, ela é uma população que responde mais, vamos dizer, mais rápido, consome, né, fica muito tempo na internet, né, vamos colocar assim, tem mais facilidade para ficar muito longos períodos na internet. Então, eu acredito que vamos exceder um pouquinho do que o Laelso recomendou, mas eu acho que cada população é uma população. Então, de repente, uma população com mais idade, idosos, ou pessoas que não têm fica muito tempo na internet, né? Acho que a gente tem que conhecer uma coisa muito importante. Nós temos que conhecer a nossa população. Nós sabemos, né? Quem é pesquisador conhece já um pouco o perfil da sua população, né? Por exemplo, a pesquisa do Laelso, ele já conhece essa população, ele tem contato, então ele já sabe que essas pessoas consomem internet, então nós apostamos nesse tipo de pesquisa. Agora a gente está com um pouquinho de dificuldade num outro tipo de pesquisa, porque envolve ler um material educativo que nós desenvolvemos. Está sendo difícil, mas a gente está, aos poucos, conseguindo. E vamos partir agora para essa questão do ensino de graduação. Eu acredito que os alunos, é uma outra pesquisa, um outro público, e aí a gente vai poder depois ter mais resultados para saber com relação ao número. Isso realmente é uma questão importante, né? Se realmente as taxas de respostas com um número grande de perguntas, se vai dar certo ou não. Mas eu acredito um pouco no público, a gente precisa conhecer o nosso público, tá bom? Eu só complementaria isso. Renata, estamos na mesma situação, porque a minha pesquisa é semelhante à sua, a gente precisa até trocar figurinha e conversar, né? E é exatamente essa questão, por isso que eu perguntei.
muito interessante. Depois a gente conversa. Um beijo. Tá ótimo. Obrigada pela participação. Tem mais algumas que a gente vai precisar, né, daqui a pouco encerrar. Nós conseguimos finalizar as nossas 4 apresentações no horário, cumprimos o tempo, sabemos que o tema é bastante interessante e a gente pode se colocar também à disposição, né, pelo Senapec, de promover outros encontros sobre esse tema, né, que me pareceu que tem bastante gente interessada, né. Horário de almoço, nós estamos com uma audiência de 120 pessoas simultâneas participando, agradeço a todos. Bom, vamos ver aqui a última pergunta. Preocupação, professor Renato, que os jovens têm tempo, mas não têm paciência. Precisa ser atraente para esse público para despertar interesse. É verdade, Regina. Creio que temos que pensar em tudo isso, né? Realmente, conhecer o público, saber um pouco e atraí-los mesmo para a importância do tema da pesquisa, da relevância daquela pesquisa e também fazer questionários bastante atrativos, é o que a gente tem buscado agora. Mas, assim, é um desafio, né? Porque nós somos enfermeiros, não somos designers, mas estamos aprendendo, né? Um com o outro, a gente passa aquele último slide que eu passei para vocês, eu passei para a Fabiana, mostrei para ela, falei, Fabiana, o que está faltando? O meu grupo de pesquisa também, a questão da cor, a questão da letra, a questão dos logos, foi um processo para chegar naquele último link que a gente agora tem divulgado, para deixar a pesquisa séria, mostrar que a pesquisa é séria e mostrar que também é pesquisa, mas que ela pode ser atrativa. Peraí. Que a pessoa que participa da pesquisa está contribuindo com a ciência. Eu acho que a mensagem que a gente tem que dar, né, porque nós não fazemos no Brasil contribuições para as pessoas que participam de pesquisa, mas deixar como mensagem para os participantes que a contribuição maior que ela está dando é contribuir com a ciência, que a ciência precisa dela, para avançar, né, para a gente propor melhoria, precisa dela. Eu acho que seria isso, pessoal. Nós estamos no nosso horário. Eu acho que tem algum microfone aberto aí. Eu peço que quem não colocou o seu e-mail, por favor, coloque no chat. A Lilian, né, que é do Senapec, ela vai compilar aí os nomes e a Lilian está aí, né? Quem não colocou o seu nome e e-mail para que a gente possa depois encaminhar o certificado. Gostaria de agradecer a todos, a todas, né, os participantes, os palestrantes, a Lilian, que é, né, a secretária do centro atualmente, pela divulgação, pela participação aqui conosco. Nós tivemos um encerramento rápido das inscrições. Eu creio que é um tema que está agora, né, bastante latente, e gostaria de convidar a professora Fabiana e o seu grupo de pesquisa para dar continuidade nesse tema, né? Fazermos novamente essa discussão, né, em um outro momento, né? E também, lógico, convidar os meus alunos, meu grupo maravilhoso de pesquisa, a quem agradeço, que tem vários participantes aqui. Eu também agradeço o convite da professora Renata. Foi uma grata surpresa saber do interesse dessa palestra, né, Renata? Nós começamos com 100 vagas e depois disponibilizamos 250 e foram preenchidas as 250 inscrições. Então, mostra que esse método, ele tem interesse da comunidade científica e nos agrada muito saber que há esse interesse e que a gente possa continuar contribuindo aí com essa experiência e como é uma experiência online, ela muda a todo momento. Então, quando eu fiz minha pesquisa, a gente usava fóruns virtuais. Hoje, o Laércio já usa Instagram. Então, ela é uma pesquisa que se renova a cada dia. E a busca pelo público-alvo, ela tem que acompanhar também. É isso que eu queria deixar de mensagem para vocês e agradecer pelo interesse e pelo convite do Senapec. Um abraço, pessoal. Bom, pessoal, só para vocês verem aqui, tá? Há uma informação importante do Senapec, que a palestra era divulgada no Facebook da escola. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada, professora Marlene,
outros docentes, outros colegas, enfermeiros, né, pesquisadores, pós-graduandos. Nosso muito obrigada e continue acessando o site da escola. A gente vai divulgar, nós temos mais eventos já programados para esse mês pelo Senapec, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado desse momento conosco, tá bom? Muito bem. Obrigada. O Henrique, também do grupo, Rosilane, muitas pessoas conhecidas, né? Que bom. Professora Renata, me ouve? Sim, estou ouvindo. O link da reunião a senhora vai disponibilizar aqui no chat, assim que terminar a gravação? Nós vamos, sim, vamos sim. Não, no chat não, nós vamos divulgar no site, no Facebook oficial da escola, tá? O pessoal da informática acho que vai precisar condensar, vamos dizer assim, editar um pouco, né, para ficar essa palestra para todos ouvirem, mas em breve a gente vai estar colocando no Facebook da Escola de Enfermagem, ou no site, né, da escola também, que a gente gostaria que todos, que fosse divulgado, né, já que a gente falou de pesquisa online, quer dizer, que mais pessoas possam ter acesso no melhor conveniência das pessoas, né, no horário que a pessoa quer assistir à noite, o horário que a pessoa, no horário da insônia, vamos dizer assim, tá bom? Mas a gente vai fazer essa divulgação, sim, no site da escola. Sim. Então, um abraço. Obrigada, boa semana para vocês também. Um abraço.